South Park, uma série que à primeira vista parece apenas um desenho animado irreverente, cheio de humor ácido, piadas politicamente incorretas e crianças que falam tudo o que não deveriam. Mas, e se eu te dissesse que existe muito mais por trás desse universo? Ao longo de mais de 2 décadas no ar, South Park acumulou não apenas episódios polêmicos, mas também mistérios esquecidos, conteúdos censurados, teorias bizarras, lendas urbanas, episódios perdidos e detalhes que passaram despercebidos até pelos fãs mais atentos. Hoje vamos mergulhar juntos no iceberg de South Park, uma jornada sombria que vai muito além da superfície da comédia. Quanto mais fundo descermos, mais perturbadores, estranhas e quase inacreditáveis se tornam as histórias. Matt e Trey, os criadores. South Park nasceu na parceria entre Trey Parker e Matt Stone, e se conheceram em 1992. Durante o curso de cinema na Universidade do Colorado, ambos compartilhavam um enorme apreço por Monty Python, uma de suas maiores inspirações até hoje. Eles são os responsáveis por dublar a maioria dos personagens masculinos da série, alternando as vozes quando necessário, principalmente dos personagens infantis. As vozes passam por edições na pós-produção para soar mais infantil e cômica. Sr. Henkin, o cocô de Natal. Sr. Henkin é literalmente um pedaço de fezes, alegre, falando e carismático, que funciona como o espírito natalino de South Park, substituindo figuras tradicionais como o Papai Noel ou o Rudolph. Seu lar fica nos esgotos da cidade, e ele só aparece para quem tem uma dieta rica em fibras. Eventualmente, Henkin é cancelado e se muda para Springfield da série Os Simpsons. Em mais uma piada intertextual, a criação do personagem surgiu de uma história de infância de Trey Parker. Quando ele era criança, tinha o hábito de não dar descarga, e o seu pai dizia que se ele não fizesse isso, o Sr. Henkin sairia do vaso para assustá-lo. Referências do Canadá e o Muro Canadense. O Muro do Canadá aparece no episódio Where My Country Gone, da 19ª temporada, e ele foi construído pelos canadenses para impedir que os americanos cruzassem a fronteira. No episódio, o Sr. Garrison tenta atravessar o muro para reclamar sobre os refugiados canadenses que estão chegando em South Park, mas é barrado por um guarda que de forma sarcástica exalta como o Canadá é superior e se recusa a deixá-lo entrar. Essa sátira faz referência direta à proposta de Donald Trump de construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. O muro canadense também aparece no jogo South Park The Factory But Whole, reforçando a piada. A animação estranha de Explosive. Essa entrada faz referência a um curta criado pelo youtuber Explosive. No vídeo, Cartman aparece em animação 3D com um visual retrô, pedindo um pixel, com borda grossa, tomate deliciosos e queijo do jantar. Seja lá o que isso signifique, quando você percebe que a pizzaria não oferece esse pedido bizarro, Cartman se teleporta até o local, encontra o atendente e simplesmente transforma em pizza. O vídeo usa filtros da fita VHS e trilha sonora de elevador dos anos 90, o que deixa tudo ainda mais estranho e desconfortável. A controvérsia dos Mormons. Esse episódio, o 12º da 7ª temporada, aborda diretamente a religião Mormon. A trama começa quando uma família Mormon se muda para South Park e acaba influenciando a família de Stan. Ao longo do episódio, a origem do mormonismo, especialmente sobre Joseph Smith, o livro de Mormon, é contada através de flashbacks extremamente cômicos, cheio de músicas com letras propositalmente bobas. O episódio expõe as contradições e furos na criação da religião. Stan chega a confrontar os Mormons, questionando como eles conseguiram acreditar em tudo aquilo sem nenhuma prova concreta. Em resposta, eles dizem que é uma questão de fé. Apesar de divertido, o episódio dividiu opiniões. Recebeu elogios pela crítica, mas desagradou alguns, porém, embora contar os eventos de forma historicamente correta, fazer piada com os fiéis e suas crenças foi deplorável. Kenny morre em quase todos os episódios. Essa entrada é praticamente autoexplicativa. Nas primeiras 5 temporadas, Kenny morria em quase todos os episódios, mas não em absolutamente todos. As mortes, quase sempre absurdamente brutais, eram tratadas de forma cômica. Logo após Stan e Kyle reagirem gritando: "Oh meu Deus, mataram o Kenny! Seus desgraçados!"
Era comum também que ratos aparecessem e começassem a mexer no corpo de Kenny. No entanto, no episódio seguinte, ele simplesmente reaparecia vivo e bem, sem nenhuma explicação plausível. Na quinta temporada, no episódio titulado Kenny Dies, os criadores realmente planejaram matá-lo de forma definitiva, dando mais espaço para Butters como substituto. Contudo, Kenny retorna à sexta temporada como se nada tivesse acontecido, e sem qualquer justificativa. As origens: The Spirits of Christmas e os primeiros curtas. Antes de South Park virar uma série, Parker e Stone produziram 2 curtas chamados The Spirits of Christmas. O primeiro feito em 1992 e conhecido como Jesus vs Frost, tinha uma animação bem rudimentar e orçamento baixíssimo. O segundo, de 1995, chamado Jesus vs Santa, viralizou na internet na época e foi o que realmente deu origem à série. Esse segundo curta, que se espalhou de forma quase lendária no início da internet, chamou a atenção da Fox e de outros estúdios, culminando no nascimento oficial de South Park. Jogos de South Park. Ao longo dos anos, muitos jogos oficiais e não oficiais de South Park foram lançados. Um dos primeiros foi um jogo onde os jogadores precisavam tirar bolas de neve em perus gigantes, mas os próprios criadores não ficaram muito satisfeitos com os resultados. Outro título conhecido foi South Park Rally, no estilo de corrida semelhante a Mario Kart, onde os personagens competem em corridas malucas. Porém, os jogos foram elogiados e populares até hoje. Os mais são The Stick of Truth e The Factory Burghold, ambos no estilo RPG, repletos de piadas pesadas, humor ácido e participações de praticamente todos os personagens da série South Park em live action. Existe também um vídeo bem conhecido no YouTube chamado The Real South Park, criado pelo canal Flabber, no qual os personagens fazem uma viagem para a Europa, mais especificamente para Amsterdã, e visitam o famoso Distrito da Luz Vermelha. Todos os personagens aparecem representados por pessoas fantasiadas e, mantendo a tradição, Kenny morre no final. O vídeo consegue ser bastante fiel ao humor e ao espírito da série. Towel, a toalha chapada. Towel é uma toalha falante criada pela empresa fictícia Tyna Corp, cujo propósito era oferecer informações sobre como se manter seco. Embora ele seja muito mais conhecido por estar constantemente chapado, sua primeira aparição foi na quinta temporada e desde então se tornou o personagem mais bizarro e curiosamente popular da série. Apesar dos criadores afirmarem que Towel foi feito como uma sátira a personagens sem sentido inseridos apenas para vender produtos, ele acabou conquistando uma legião de fãs, especialmente no meio canábico. Tanto que em 2021 a Adidas lançou um tênis especial comemorando a data, associada à cultura da maconha como design inspirado em Towel. O modelo tinha olhos que mudavam de cor sobre luz, além de frases icônicas do personagem como "não esqueça de levar uma toalha" e "eu não tenho ideia do que está acontecendo". Além disso, também foram lançadas camisetas e vários produtos colecionáveis com ele. Os canadenses. Os personagens canadenses na série são facilmente identificáveis. Eles possuem cabeças ovais e partidas na horizontal. Conseguem se mover enquanto falam, além de olhos bem simples, apenas 2 círculos pretos. Seus corpos são retos e geralmente usam camisetas que trazem seus próprios nomes estampados. Os canadenses mais famosos de South Park são Terrence Phillip, estrelas de um programa de humor que as crianças da cidade adoram, cheio de piadas escatológicas e humor politicamente incorreto. Por que o chefe foi morto? Chef era uma figura bem conhecida em South Park, sendo cozinheiro da escola e também uma espécie de mentor para os garotos, sempre oferecendo conselhos que quase sempre acabavam virando músicas cheias de duplo sentido, especialmente sobre sexo. O personagem faz parte da série desde o início. Cartman tem uma sonda anal até sua saída na 10ª temporada no episódio O Retorno do Chefe. Sua morte ocorreu por conta de uma polêmica na vida real envolvendo seu dublador, Isaac Hayes. Ele deixou o programa logo após o episódio Trap and Enclosed, que fazia críticas pesadas à cientologia, religião do qual Hayes fazia parte. Porém, existe uma controvérsia. Pessoas próximas a Isaac, inclusive seu filho, afirmaram que na época Hayes havia sofrido um derrame e estava vulnerável.
incapaz de tomar decisões sozinho. Isso levanta a hipótese de que foram membros da própria Scientologia que decidiram por ele sua saída da série. Infelizmente, após isso, Hayes também enfrentou problemas financeiros. South Park vs Family Guy e Simpsons. Os criadores de South Park nunca esconderam sua opinião sobre Family Guy. Eles consideraram a série sem graça e apelativa, usando piadas genéricas baseadas apenas no que está em alta no momento. Isso é satirizado no episódio Cartoon Wars, onde um peixe-boi escolhe bolas com palavras aleatórias para formular as piadas, zombando do processo criativo da série rival. Uma das teorias mais estranhas e polêmicas de South Park envolve o verdadeiro pai de Cartman. Durante o episódio 201 é revelado que, na verdade, sua mãe, Liane Cartman, não é só sua mãe, como também é o seu pai biológico. Isso porque Liane seria uma pessoa intersexual, ou seja, possuía tanto órgãos sexuais masculinos ou femininos. A revelação explica que, durante uma festa regada a álcool num celeiro, Liane teve relações com diversos parceiros, o que gerou essa enorme confusão sobre a paternidade de Eric Cartman. Ao final descobre-se que tecnicamente ela é tanto seu pai quanto a sua mãe. No episódio 200, Eric Cartman e Mick Corner vão até o Sr. Garrison e seu fantoche, Sr. Hat, que acabam revelando que toda aquela história envolvendo a mãe de Cartman e os testes de paternidade manipulados não passava de uma grande mentira. No entanto, a verdadeira identidade do pai de Cartman só seria oficialmente revelada no episódio seguinte, 201. É nele que Cartman acaba sendo capturado por seu velho rival Scott Tenorman, que finalmente revela a verdade. Liane, na verdade, não é hermafrodita, e o verdadeiro pai de Cartman era ninguém menos que Jack Tenorman, pai de Scott e ex-jogador de Denver Broncos. E isso nos leva à próxima parte. Cartman cozinhou o próprio pai. Esse evento bizarro acontece no icônico episódio Scott Tenorman Must Die, o quarto da quinta temporada. Tudo começa quando os garotos explicam para Cartman que comprar pelos pubianos não conta como ficar adulto, a não ser que sejam os seus próprios. Sentindo-se enganado, Cartman decide se vingar de Scott Tenorman de uma forma extremamente cruel e elaborada. Ele organiza um festival de chili, assassina os pais de Scott, moe os corpos e cozinha tudo em um ensopado que acaba sendo servido para o próprio Scott. Quando Scott percebe o que aconteceu, entra em desespero, grita e vomita. Apesar de ser um episódio bem sombrio, é considerado um dos mais criativos e icônicos da série. Saddam Hussein e a tortura com South Park. Existe uma história curiosa e bizarra sobre Saddam Hussein e South Park. Supostamente sobre seu julgamento por genocídio, circularam rumores de que soldados americanos exibiram para ele o filme South Park Bigger, Longer e Uncut, como uma forma de tortura psicológica, já que o longa retrata como o namorado do próprio Satanás. Aparentemente, longe de se sentir ofendido, Saddam teria achado engraçado e enviado uma foto autografada aos criadores da série. Trey Parker e Matt Stone já comentaram essa história, embora até hoje não se saiba exatamente até que ponto ela é verdadeira. Kenny era baseado em uma pessoa real. O personagem Kenny, famoso por morrer em praticamente todo episódio, nas primeiras 5 temporadas foi inspirado em um amigo de infância de Trey Parker, aonde também chamado Kenny. Segundo Trey, esse amigo era o garoto mais pobre da vizinhança e costumava usar uma parca laranja tão grande que tornava sua fala praticamente incompreensível. Além disso, Kenny frequentemente faltava às aulas, o que fazia com que os outros brincassem dizendo que ele havia morrido, exatamente como acontece na série. Curiosamente, o próprio Trey comentou que também teve um amigo cubano que usava uma jaqueta gigante, e eles faziam piadas parecidas quando ele sumia por faltar na escola. Halloween de 1998, mídia perdida. Mother Courage foi um curta animado de Halloween feito no antigo site oficial de South Park, utilizando um criador de animações em Flash que hoje não existe mais. Nele, Kyle, Stan e Kenny estão esculpindo uma abóbora que se parece com Lou Diamond Phillips, enquanto Cartman come tanto milho doce que acaba vomitando. O curta também contava com as vozes originais de Trey Parker e Matt Stone, mas acabou sendo removido do site quando o estúdio adotou uma tecnologia de animação mais avançada. Por anos foi considerado Lost Media, até ser resgatado e publicado por um youtuber chamado The Manos. Kenny sem capuz.
Isso se refere às raras ocasiões em que vemos o rosto de Kenny e ouvimos sua voz claramente sem um abafamento causado pela parca laranja. Uma das primeiras vezes em que isso acontece é no filme South Park Bigger, Longer e Uncut, além de outros episódios pontuais da série de alienígenas. Uma curiosidade divertida é a presença recorrente de alienígenas escondidos ao longo da série. Eles apenas andam disfarçados ou camuflados em diversos episódios. Desde o piloto, onde Cartman é abduzido e implantaram nele uma sonda anal, com o passar dos anos, esses easter eggs ficam menos frequentes, mas continuam aparecendo de vez em quando como uma piada interna dos criadores. Jared e o episódio banido sobre a AIDS. Existe uma certa polêmica envolvendo o episódio que muitos acreditam ter sido temporariamente banido. Trata-se do episódio Jared Has AIDS, que, segundo alguns relatos, ficou fora das reprises por um tempo após a sua exibição inicial devido às piadas pesadas sobre AIDS. Curiosamente, enquanto algumas regiões dos Estados Unidos continuaram exibindo o episódio normalmente, em outras ele sumiu da programação até o início dos anos 2010. Essa informação foi inclusive mencionada em um vídeo do canal. Na época, encontrado um tópico antigo no Reddit que citava um fórum de 2008, onde se dizia que o episódio havia sido censurado tanto pelas piadas sobre AIDS, quanto por uma cena desconfortável envolvendo Butters. A dúvida que permanece é se isso foi realmente um banimento oficial, ou apenas uma lenda urbana que se espalhou na internet. A Cientologia e o episódio proibido, preso no armário. O episódio Trapped in the Closet da nona temporada gerou uma das maiores polêmicas da história da série. Na trama, Stan se envolve com a Cientologia e descobre que, segundo seus níveis de Teton, ele seria a reencarnação do próprio fundador da seita, L. Ron Hubbard. O episódio também faz piada direta com Tom Cruise, que se tranca literalmente dentro de um armário e se recusa a sair. A crítica velada à sexualidade do ator e à Cientologia foi tão pesada que Tom Cruise teria ameaçado cancelar compromissos promocionais com a Paramount caso o episódio fosse reprisado. A Cientologia, por sua vez, chegou ao ponto de contratar detetives particulares para seguir Trey Parker e Matt Stone numa tentativa de encontrar qualquer coisa comprometedora sobre eles, sem sucesso. O caso bizarro de Tiger Woods 99. Na versão para PlayStation do jogo Tiger Woods PGA Tour 99, havia um easter egg inesperado. Se você colocasse o disco do jogo em um computador, encontraria escondido nos arquivos nada mais nada menos que o curta original de South Park Jesus vs Santa, que deu origem à série. O problema? O jogo era classificado como I para todas as idades, e o curta estava recheado de palavrões e humor ácido. Isso causou um enorme escândalo na época, obrigando a empresa a recolher milhares de cópias de jogo das prateleiras e relançá-lo sem um vídeo escondido. Cartman e a polêmica com predadores. No episódio Cartman se junta a Nambla e o quinto da quarta temporada, Cartman tenta fazer amigos mais velhos usando salas de bate-papo na internet. Sem saber, acaba se envolvendo com um homem que faz parte da controversa organização Nambla, uma associação real que defende relações inapropriadas entre. A situação piora quando, em meio aos controversos e aos encontros, Cartman descobre que um dos membros é ninguém menos do que o Sr. Garrison, seu próprio professor. O episódio faz uma crítica pesada e desconfortável à cultura online e aos predadores virtuais, algo bem avançado para a época. O Profeta Muhammad em South Park. O Profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, aparece como personagem no episódio Super Best Friends, onde faz parte de um grupo de super-heróis formado por figuras religiosas. Na época, a aparição foi feita sem qualquer censura, algo que atualmente seria impossível devido às normas mais rígidas sobre a representação de figuras sagradas. A polêmica veio à tona novamente nos episódios 200 e 201, onde qualquer tentativa de mostrar Muhammad foi censurada. Como consequência, Trey Parker e Matt Stone chegaram a receber ameaças de grupos extremistas, embora esses grupos tenham afirmado que suas declarações não tinham intenção violenta. South Park e o mistério da região real. O nome South Park vem de uma região real do Colorado, famosa por ser cercada de lendas urbanas e fenômenos estranhos. Histórias sobre mutilações de gado, avistamentos de pé grande e até relatos de atividades paranormais fazem parte do folclore local. O piloto original perdido. O episódio piloto Cartman tem uma sonda anal possui uma versão rara nunca exibida na televisão.
que contém cerca de 4 minutos de cenas extras. Entre os trechos adicionais, há uma cena onde Pip acidentalmente bate a cabeça em um balanço, quase se machucando seriamente, o que pode ter sido considerado pesado demais para o episódio final. Essas diferenças fazem com que alguns fãs questionem se essa versão representa o verdadeiro episódio de South Park ou apenas uma versão bruta do conceito inicial. E assim chegamos ao fim dessa jornada sombria pelas camadas mais profundas do iceberg de South Park. Exploramos desde fatos curiosos e polêmicas públicas, até mistérios apagados, teorias estranhas e segredos que muitos preferem fingir que nunca existiram. Mas será que é isso tudo? Ou existem camadas ainda mais profundas que o público nunca chegou a ver? Arquivos perdidos, roteiros censurados e segredos enterrados tão fundo que talvez nem deveriam ser desenterrados. O fato é que South Park nunca foi somente um desenho. Sempre foi um reflexo distorcido da sociedade, com críticas, provações e, quem sabe, pistas escondidas à espera de quem tiver coragem de procurar.